Capítulo 2249 Segundo ataque, Parte 1. Os agressores não apenas eram mais rápidos e mais fortes que Plória, mas a velocidade de lançamento deles era muito superior à dela. No nível de Plória, ela ainda estava aprendendo como tecer feitiços de nível 3 com seu corpo. Para piorar a situação, Aniquilador era incomparável ao emboscar alguém terrível quando seu mestre era vítima da emboscada. O agressor à sua direita bloqueou o golpe de Plória com a mão direita revestida de adamante enquanto a socava na lateral com a esquerda. Anos de experiência lhe disseram, no momento em que fizeram contato, que o inimigo não era humano. No entanto, já era tarde demais. A mão em sua lâmina pesava como uma montanha enquanto o soco era tão pesado que dobrou o adamante de sua armadura caminhante das penas. O impacto quebrou suas costelas e perfurou seu pulmão, selando sua técnica respiratória. A criatura moldada não correu riscos e deu um soco no lado esquerdo também. Mesmo tendo um feitiço de cura em seu anel mágico, Plória sofreu tantos danos que, quando ativou, desmaiou de exaustão antes que seus pulmões se recuperassem o suficiente para usar o revigoramento. Ao mesmo tempo, o agressor que bloqueava o braço direito de Selbas cresceu em tamanho, revelando-se um dragão de 7 cabeças. Nada pessoal, garoto. O fio respirou chamas de origem de todas as suas bocas, queimando o corpo, mana e o redemoinho da vida do Grifon, fortalecendo-o. Ao mesmo tempo, o agressor bloqueando o braço esquerdo transformou-se em Sekhmet, picando as costas de Selbas com a cauda. O ácido cavou um buraco na armadura adamante que protegia o Grifon e atingiu sua espinha. Selbas caiu no chão, seu corpo paralisado da cintura para baixo, enquanto gritava em agonia pelas chamas violetas que agora o devoravam por dentro e por fora. Alvo e adquirido. Repito, alvo e adquirido. Criatura segurando o corpo inerte de Plória disse em um amuleto comunicador. Entendido. A voz de Trude respondeu. Um de vocês traz o pacote para o ninho. O resto permanecerá em espera. O alvo V ainda não foi adquirido. Ele. Nós o matamos. O fio apontou para o agonizante Grifon que ainda lutava para sobreviver. E correr o risco de antagonizar toda uma linhagem Grifon. Eata respondeu com um sorriso de escárnio. Já temos problemas para enfrentar as forças unidas do reino e do conselho. A verdadeira rainha não precisa de mais inimigos. Um aceno de sua pata extinguiu as chamas de origem e curou Selbas o suficiente para garantir sua sobrevivência, mas não o suficiente para retomar a luta. Sinto muito, garoto, mas isso é uma guerra. A menos que você pense que uma mulher que você mal conhece vale o risco, é melhor você ficar fora disso. Então, ela curou completamente o Grifon e a exaustão o fez desmaiar. E se ele for um idiota romântico e se envolver na guerra de qualquer maneira? O fio odiava deixar uma testemunha viva, mas Eata o superava. Se ele fizer isso, será ele quem nos atacará e se o matarmos, será em legítima defesa. Eata suspirou diante da ingenuidade impetuosa do dragão. Desta vez ele era um espectador inocente. Se o matássemos, sua linhagem teria nos caçado. Se ele procurar problemas e morrer no processo, ninguém se importará. A guerra é um negócio sujo, o fio, mas isso não significa que temos que torná-lo ainda mais sujo. Ducado de Isagor, fora da escola Irfal, a caminho da casa de Zogar Vastor. A vida na escola era difícil para os filhos de Zinnia, mas especialmente para Filia. Ela era mais velha que Frey e sempre frequentou escolas para plebeus. Comparada com seus colegas de escola, ela era sem instrução, grosseira e dolorosamente alheia a muitas coisas que deveriam ser uma segunda natureza para crianças nobres. Filia completou 12 anos, momento em que um jovem com grandes poderes mágicos se matricularia em uma das 6 grandes academias. Crianças nobres com talento medíocre seriam admitidas em uma academia menor, mas com seu núcleo laranja, Filia também não poderia fazer isso. Para piorar a situação, ela era a enteada de Vastor. Todos sabiam que seu verdadeiro pai era um criminoso executado e sua mãe uma suposta garimpeira. Sem nenhum pai para se orgulhar e sua família sem uma única partícula de magia ou sangue azul, Filia era o alvo perfeito para os valentões.
pelo menos até conhecerem seu animal de estimação, um estranho híbrido vermelho entre um lobo e uma raposa. A criatura era tão grande quanto um pônei, mas o que aterrorizava qualquer pessoa sã e com um pingo de instinto de sobrevivência era seu sorriso. Depois de olhar Tezuka nas presas, ninguém quis repetir a experiência. Ele não precisava falar ou fazer ameaças. Qualquer um que olhasse para seus olhos grandes e redondos poderia ver um cemitério inteiro cheio de seus inimigos mortos e um buraco recém-cavado pronto para acomodar um novo hóspede. Vastor obteve permissão para que os animais de estimação seguissem Frei Filia por toda parte e participassem das aulas. O diretor não ficou muito feliz com isso, mas recusar um favor ao arquimago, que também era o governante da terra, geralmente levava à aposentadoria precoce. Nenhum nobre ou mago queria fazer inimigo do professor encarregado do departamento de magia da luz do Grifão Branco. Muito pelo contrário, fizeram tudo o que puderam para lhe agradar, protegendo seus interesses sem que ele sequer pedisse. Mesmo assim, os pais ainda falavam mal de Zinnia na frente dos filhos, o que fazia com que os jovens se sentissem no direito de maltratar os escaladores sociais. Tezuka manteve os valentões afastados, mas as crianças mal tinham amigos. O isolamento e a solidão eram algo contra os quais até mesmo o Eldritch era impotente. Era por isso que os criados sempre levavam Filia e Frei à sua padaria favorita para comprar doces no final do dia escolar. Tornou a rotina deles mais fácil de tolerar, mas também previsível. A matriz de teleporte os atingiu bem na frente da padaria e as 4 bestas divinas que esperavam no local da emboscada massacraram os 4 servos que os acompanhavam antes que pudessem entender o que havia acontecido. Eu não quero matar outros animais, a menos que seja estritamente necessário. Leari, a Thunderborn, disse, seu corpo explodindo em raios prateados. Dê-nos as crianças e ninguém se machucará. Ela estava confiante em sua vitória, mas chateada por ter sido forçada a mudar do alvo primário para o secundário. As ordens iniciais eram para sequestrar Zinnia, mas ela raramente saía da mansão Vastor sem marido. Quando o fizesse, quem quer que se aproximasse dela, mesmo os esquecidos, ficaria paralisado de terror abjeto. Trud conduziu uma verificação completa de antecedentes que confirmou as leituras adquiridas com visão da vida por seus agentes de campo. Zinnia Eval Vastor era uma mulher humana com núcleo laranja e sem treinamento mágico. Ela não usava dispositivos de camuflagem e os únicos itens encantados que possuía eram meios de autodefesa. Tudo, desde sua história até sua postura, se encaixava no perfil de uma mulher indefesa, só que não. Bestas imperiadoras, bestas divinas e escravos estúpidos congelariam no momento em que tentassem tocá-la e usariam o revigoramento para estudá-la. Depois que até mesmo Yata desmaiou de medo durante uma missão de reconhecimento, a rainha louca foi forçada a sequestrar seus filhos. Capítulo 2250 Segundo ataque, parte 2, foi uma grande aposta, já que não havia como saber se o grão-mestre Vastor se importava o suficiente para que eles caíssem em sua armadilha. No entanto, era tudo o que Trud tinha e precisava servir. Você quer meus filhos, garoto? Foi feito como uma pergunta, mas a voz de Tezuka soou como uma ameaça. Vou fazer uma contraproposta. Vocês me dão seu equipamento como compensação por assustar meus filhotes. Coloquem a cabeça no chão e eu mato vocês rapidamente. Você não está em posição de fazer ameaças. Existem 4 bestas divinas e apenas 2 de vocês, bestas mágicas, aprisionadas dentro de um espaço selado. Podemos convocar reforços a qualquer momento enquanto você está sozinho. Leari agiu com confiança, mas havia algo terrivelmente errado naquele cenário. A arrogância dos lobos-raposa era estranha, mas uma criatura sábia poderia estar tentando blefar para escapar. As crianças, no entanto, não faziam sentido. Eles estavam nervosos, mas não assustados nem um pouco. Depois de serem sequestrados e verem seus servos leais morrerem diante de seus olhos, uma menina de 12 anos e um menino de 10 anos deveriam chorar pela mãe, mijar-se, desmaiar ou talvez fazer todas essas coisas ao mesmo tempo. No entanto, tudo que Frei e Filia fizeram foi olhar dos arredores para seus corcéis.
A Tezca vermelha começou a rir, seguida rapidamente pela azul. Ei, crianças, querem ver algo legal? Eles disseram em uníssono, fazendo os generais de Trude perceberem que as duas criaturas não eram apenas parecidas. Eles eram idênticos e falavam com a mesma voz. Sim, tio Tezca. Filia desmontou e ajudou seu irmão a fazer o mesmo enquanto os cadáveres dos servos saíam de suas roupas, revelando-se em forma de caudas. As caudas rapidamente envolveram os dois lobos raposas que se fundiram em uma figura alta. Tezca parecia um lobo humanoide de quase 2,5 metros de altura, coberto por pelo grosso e preto e com olhos da cor do arco-íris. Ele tinha ombros largos como uma porta com 10 caudas saindo de suas costas. 9 deles tinha 4 metros de comprimento, enquanto o 10º estava atrofiado, mal atingindo 1,5 metros. Ao se dividir em 2 feras mágicas e 4 servos humanos, ele reduziu sua aura o suficiente para que vários dispositivos de camuflagem enganassem a visão da vida. Agora ele estava de volta inteiro e não havia dúvida sobre seu poder. Grande Mãe Todo-Poderosa, o espaço selado bloqueou a aura do Eldritch, mas Leari estava coberto de suor frio mesmo assim. Isso foi uma armadilha. Se algum de nós tentasse passar pelos cadáveres, essas coisas nos teriam feito em pedaços. Tezca. Orsat perguntou, até seus pensamentos tremiam através da ligação mental. O comedor de sol. Esse Tezca. E essas crianças são na verdade descendentes dele. Absurdo, Leari respondeu. Dedicamos nosso tempo explorando os animais de estimação das crianças e eles não estavam nem perto do nível de um Eldritch. Qualquer um pode mudar de forma e posar para usar magia dimensional contra mim, que fofo. Como se não tivesse sido eu quem inventou. Tezca bateu na parede esmeralda com os dedos, sem perceber a conversa. Então, ele liberou sua aura, produzindo uma explosão de luz negra e dourada, respectivamente, de seu núcleo negro e Varg. A pressão bruta que exerceram no espaço selado quebrou o feitiço em vários pontos, forçando as bestas divinas a consertá-lo. Infelizmente, Tezca realmente foi o inventor da magia dimensional e foi anterior aos guardiões. Sua aura atacou os pontos focais do feitiço, fazendo-o desmoronar apesar dos esforços combinados dos generais de Trude. O espaço selado desmoronou e a aura negra e dourada alcançou as bestas divinas. O clone híbrido de Tezca Kilit lutou em Maikoshera, o recém-nascido que mal conseguia se igualar a um núcleo azul. Na época em que o Filg já lutou contra Orpal, seu corpo ainda não tinha se estabilizado, fazendo com que ele mal ultrapassasse o Violeta Brilhante. Depois de meses de treinamento e de passar pelos experimentos do mestre, ele finalmente recuperou todo o seu poder. A luz dourada agora era capaz de contrariar o núcleo negro com perfeição, permitindo que Tezca liberasse todo o poder do caos sem prejudicar seu corpo. Não vacile. Leari podia ver seus companheiros tremendo agora que sabiam a identidade de seu inimigo. Ele é magicamente mais forte que nós. Estamos fisicamente léguas acima dele. Além disso, ele não pode deixar as crianças. As outras 3 bestas divinas assentiram, tecendo suas respectivas habilidades de linhagem para garantir sua vitória. Orsat se transformou em um grifão vermelho e liberou uma explosão de redemoinho da vida para aumentar 10 vezes a força de seus núcleos, corpos e equipamentos. Opius assumiu sua forma de Quetzalcoatl, que lembrava uma cobra com mais de 50 metros de comprimento. Ele estava coberto com penas azul celeste em vez de escamas e tinha um conjunto de asas emplumadas saindo do meio de sua espinha. Ele usou o Maré da Perdição para retirar a energia mundial de seus arredores, neutralizando feitiços elementares e deixando qualquer criatura incapaz de usar magia espiritual em defesa. Com a lacuna mágica eliminada e a lacuna física dramaticamente a seu favor, as 4 bestas divinas passaram para o ataque. Leari e Orsat atacaram Tezca enquanto Opius e Rimo, o dragão de fogo, miravam nas crianças. Belo truque. Agora é a minha vez. Tezca estalou os dedos, fazendo com que a armadura da Voz do Suneateiro revestisse e a lâmina inglês Knight aparecesse em sua mão. Ao mesmo tempo, 6 de suas 9 caudas começaram a girar em torno das crianças e suas pontas se abriram, liberando os feitiços que continham.
Apenas a cauda espiritual atrofiada era inútil, mas as outras eram suficientes. De repente, Filia e Frey foram envolvidos por um tornado vivo de pele e magia. Opius e Rimo não conseguiram parar a tempo e a parte de seus corpos colossais que havia entrado na tempestade queimou, congelou, apodreceu e desmoronou ao mesmo tempo. Isto é impossível. O dragão de fogo pensou. Elementos amaldiçoados deveriam ser incapazes de serem usados juntos. Além disso, de onde diabos ele tirou a energia elementar necessária para lançar 6 feitiços de nível 5? Mesmo os olhos de dragão não conseguiam responder suas perguntas, já que ambos os fenômenos envolviam habilidades de linhagem sobre as quais Rimo nada sabia. Um Filja poderia conter um feitiço elemental dentro de cada uma de suas caudas, não importando o nível ou por quanto tempo. Tezca não precisava de energia mundial porque, assim como o redemoinho da vida de um grifão, ele mantinha o que precisava armazenado dentro de si. Além disso, após se fundir com sua metade Varg, ele aprendeu como imbuir seu corpo com os elementos amaldiçoados, liberando-os um pouco de cada vez. Os 6 feitiços agora faziam parte de sua cauda e sua própria mana não poderia machucar Tezca. A carne funcionava como um isolante, protegendo os feitiços amaldiçoados uns dos outros sempre que entravam em contato e permitindo que trabalhassem juntos. Leari amaldiçoou qualquer truque que Tezca usou e liberou sua habilidade de linhagem, Luz da Tempestade. O raio branco de plasma incandescente atingiu Eldritch queima-roupa, contornando a proteção encantada de sua armadura e causando-lhe um espasmo. Orsat deu-lhe um soco com toda a força de um grifão, o mais poderoso entre as bestas divinas. Mais uma vez, Tezca não conseguiu se esquivar sem colocar Filia e Frey em perigo, então ele atacou por completo. Continua no próximo vídeo.